o trade marketing é uma das principais ferramentas de gestão de negócio, né? Eu acho que vale a pena até, para contextualizar o trade marketing, né, e para o pessoal entender onde que começou e como que chegou até agora, acho que é legal a gente voltar um pouquinho no tempo e talvez esse histórico aí, com esse histórico a gente consiga explicitar melhor, né, quais são as atribuições e que de fato, que bicho é esse, né? Então o trade marketing no Brasil, ele é uma ferramenta de gestão, podemos dizer assim, recente, né? Se a gente considerar que até 1994, não existia esse termo, né, trade marketing no Brasil. A origem do trade marketing fora do Brasil, até hoje, não se sabe de fato, né, se aconteceu na Europa, nos Estados Unidos. Existem algumas correntes que dizem que aconteceu no final dos anos 80 na Europa, principalmente França, Portugal e algumas correntes mais, diria que eu acredito mais, trazem os conceitos de trade marketing americano, liderado por empresas como Colgate, como a própria antiga G.C. Lever, né, e Procter Gamble. No Brasil, o trade marketing ele começou a surgir no momento em que a economia começou a se estabilizar. Foi uma coincidência? Não necessariamente. Tá? A partir de 94, né, os mais antigos como eu aqui, né, conviveram com aquela período de inflação galopante, né, e a partir do Plano Real, em 1994, nós tivemos uma estabilidade na economia. Com essa estabilidade da economia, a gestão, a forma de relacionamento entre indústria e varejo mudou consideravelmente, né? O varejo ele sobrevivia até então de forma especulativa, né? Ganhava em cima do mercado financeiro, ou seja, nós tínhamos inflações que chegavam aí a 5% ao dia, né? Quase impensável, né? Hoje em dia, na época também era impensável, mas era o que tínhamos, né, para aquele momento. A partir da estabilidade da economia, né, com a entrada do Plano Real, essa relação entre indústria e varejo passou a ser uma relação muito mais profissionalizada. De fato, você tinha que promover ambientes de venda, né? Tinha que fazer o negócio acontecer e não mais trabalhar em cima de especulação financeira, né? E aí, o que aconteceu a partir desse momento em que a economia brasileira começou a se estabilizar? As grandes redes começaram a vir para o Brasil, né? Então, a gente teve um movimento de vinda de grupos portugueses como o Sonai, a entrada do próprio Walmart, a fusão do Pão de Açúcar com o Casino, a entrada de um grupo holandês que comprou Bom Preço no Nordeste, chamada Ahold. Ou seja, essa migração das grandes corporações de varejo para o Brasil exigiram que as indústrias passassem a olhá-los de uma forma um pouco mais cuidadosa e muito mais, diria, profissional. Então, o trade marketing ele surgiu a partir desse momento como uma forma de entendimento melhor desse varejo, que lá atrás a gente chamava entendimento do canal, né? O trade marketing, a essência era desenvolvimento do canal de distribuição, né? Que a gente também, hoje em dia, a gente chama de canal de vendas, né? O canal de distribuição virou o veículo de distribuição. Eu posso depois contar um pouquinho mais sobre esses conceitos. Então, lá no final dos anos 90, a gente teve esse fortalecimento do varejo, a entrada também de marcas próprias e, naturalmente, as indústrias. O trade marketing começou na indústria, né? Isso também é algo que a gente pode conversar um pouco ao longo desse tempinho que a gente vai ter aqui hoje. E a indústria, então, ela teve que entender melhor, ela tinha que entender melhor o shopper que estava dentro desse varejo, desenvolver ferramentas para poder aprimorar melhor as suas vendas, né? Eu costumo dizer o seguinte, dentro do contexto de trade marketing, a gente tem alguns pilares, né, que norteiam esse conceito, tá? Então, quando a gente fala de trade marketing, obrigatoriamente a gente fala de gestão de informação, tá? A inteligência. Não existe trade marketing sem informação. Então, o tempo todo você vai estar buscando essa informação no varejo, né? E retroalimentando todo esse processo de atendimento do próprio varejo, tá? Um outro tema que está dentro do contexto de trade marketing é o shopper.
que é o shopper? É um conceito já um pouco antigo, né? Muita gente já consegue diferenciar e sabe exatamente o que significa, mas algumas pessoas ainda não, né? Então, quando a gente fala de shopper, é aquela pessoa, que somos nós, né? Que compra a mercadoria e não necessariamente consome aquela mercadoria. Então, o consumidor é aquele que consome. Então, você tem variáveis que impactam o consumidor e variáveis que impactam a decisão de compra do shopper. O trade marketing, ele nasceu, ele surgiu mais direcionado para esse entendimento do comportamento do shopper. Existem exemplos muito clássicos, né, para definir, para explicar a diferença entre shopper e consumidor. Então, eu vou dar um exemplo aqui, ração para cachorro, né? Quem é o consumidor de ração para cachorro? É o próprio cachorrinho, né? E quem está por trás de desenvolver o produto, as especificações daquele produto para aquele cachorrinho? Invariavelmente é o departamento de marketing, o departamento de pesquisa e desenvolvimento, o departamento de produto. Então você desenvolve um produto que vai agradar determinados tipos de cachorro, né? Tem ração que faz com que o cachorro fique mais forte, tem ração que faz com que ele não engorde, tem ração que seja mais saborosa, tem ração mais cara, mais barata, ou seja, o marketing, agora já falando de departamentos, ele tem todo um pensamento voltado para o consumidor, para desenvolvimento de produto, por exemplo, ou serviços que impactam diretamente quem consome. O trade marketing surgiu com a ideia de influenciar, essa palavra é um pouco pesada, mas no final do dia é isso mesmo, de influenciar o comportamento do shopper. O que é o shopper? É aquele que compra. Quem é que compra a ração para o cachorro? Não é o cachorro, obviamente, né? É a dona do cachorro, ou o dono do cachorro, né? Então, essa pessoa, quando ela vai num ponto de venda comprar determinada ração, ela é influenciada por diversas ferramentas e por motivações, inclusive, tá? Quem está por trás dessa influência e desse entendimento do comportamento desse shopper é a área de trade marketing. Então, se a gente pensar na área comercial da indústria, isso serve também para o varejo, a gente tem três grandes áreas, eu diria. Você tem uma área grande de marketing, que está responsável pela comunicação, desenvolvimento de produto, aquilo que eu disse já, né, voltado mais para o consumidor. Você tem a área de vendas, que está responsável mais pela relação com o cliente, né, com o varejista, com os distribuidores, atacadistas, etc. E nós temos uma área de trade marketing que faz um pouco a integração entre essas duas áreas. Então, o trade marketing surgiu também com essa função, com esse papel de integrar a área de vendas e marketing. Por que aconteceu isso? Porque no final dos anos 90, comecinho dos anos 2000, ainda era muito comum você ver, até em grandes organizações, uma dificuldade de relacionamento entre os departamentos de marketing e vendas. Em algumas empresas até existia um certo conflito entre esses dois departamentos, essas duas áreas, né? E o trade marketing veio meio para fazer essa ligação, né, entre essas duas pontas, né? Ele conseguia traduzir as estratégias de marketing para o cliente, para o ponto de venda, e conseguia trazer essa realidade de venda, do ponto de venda do cliente, que é a realidade nua e crua, conseguia traduzir isso e levar para o marketing, né? Então, foi muito importante o surgimento do trade marketing nessa questão da integração. Outros temas que norteiam, né, a área de trade marketing quase como obrigatório é execução, né? O que é execução? Execução do trabalho no ponto de venda, né? O senhor Mr. Procter Gamble, ele dizia que o ponto de venda é o momento da verdade, né? Obviamente que hoje a gente está no momento da digitalização dos negócios, né? A gente tem o marketing digital aí e as vendas online, né? Que muda um pouco o cenário. Mas vamos falar do offline ali, vamos falar do varejo convencional. Na frente da gôndola é que as coisas acontecem, né? Então, a execução, ela faz parte dessas atribuições de trade marketing. O PDV, não existe trade marketing sem ponto de venda, né? Tudo que se faz em relação a trade marketing
está direcionado para o ponto de venda, que é o momento da verdade, onde de fato as coisas acontecem. E o que representa as coisas acontecem? É o que a gente chama de conversão. Né? Então a gente vai explorar um pouco, eu estou dando de uma forma passando aqui alguns conceitos, mas a gente depois pode explorar um pouco mais cada um deles. Mas é converter mesmo, converter uma vontade, converter uma aspiração, converter uma intenção em compra. Então, quando a gente fala de conversão, é assim, quantas pessoas entram na loja, quantas pessoas circulam por aquele corredor, quantas pessoas interagem com a minha categoria, quantas pessoas compram mercadorias e produtos daquela categoria e quantas pessoas de fato compram o meu produto, a minha marca, o meu item, o meu SKU, né? Então toda essa análise, desde a entrada do consumidor dentro de uma loja até a aquisição de um determinado item, a gente pode contextualizar dentro de um índice de conversão. Quanto maior o índice de conversão, melhor é o resultado tanto para o varejo quanto para a indústria. Finalizando, então, esse contexto, a gente falou aí de alguns pilares. Todos esses pilares eles estão voltados para quê? Para melhorar a experiência de compra, né? E a experiência está intimamente ligada com a expectativa de compra. Então, se eu entro dentro de uma loja de atacarejo, eu tenho uma determinada expectativa. Qual é a minha expectativa em relação a uma loja de atacarejo? É comprar quantidades maiores, né? A gente vai falar de missão de compra daqui a pouco e tal. É comprar grandes volumes. Talvez eu não estou muito preocupado com o tempo que eu vou ficar na fila. Talvez não. Eu estou disposto a ficar ali 10, 15 minutos numa fila, porque eu estou pagando barato e esse tempo na fila justifica o preço que eu estou pagando. Quando eu vou para uma loja, por exemplo, premium, uma loja de produtos de valor agregado mais alto, a minha expectativa é diferente. Eu quero uma loja confortável, talvez eu quero uma loja com ar-condicionado, eu quero uma loja que eu compre poucas coisas ali e saio rapidamente, eu não quero ficar na fila, né? De repente eu quero uma musiquinha ambiente, né? Enfim, a minha expectativa muda de acordo com o canal ou com o tipo de varejo que eu interajo como shopper. E essa experiência, então, ela tem que ser compatível com essa minha expectativa. E tudo isso finaliza onde? Se a gente olhar como um funil, finaliza em resultado. Então eu costumo dizer o seguinte: se você está estruturando a área de trade marketing na sua empresa, seja ela uma indústria, um varejo, um distribuidor, uma rede de farmácia, pouco importa. Se você não tiver como norte final o crescimento dos seus negócios, é melhor você não implementar nada, porque você vai gastar dinheiro e vai virar custo. Então, tudo tem que ser direcionado para o resultado. E quais são esses resultados? Venda, rentabilidade, market share, fluxo de consumidor na loja. Ou seja, é tudo que faz uma empresa sobreviver, né? Então, o trade marketing, ele é extremamente importante e complexo, porque ele não é só merchandising, como muita gente já fala, eu tenho área de trade marketing na empresa. Você tem, o que você faz lá? Eu tenho vários promotores lá. A promotoria faz parte do contexto de trade marketing, mas não é só isso.